Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui neste meu canal, nesta minha comunidade. E se você está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, então te convido a se inscrever. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, você será automaticamente notificado. Legal, né? Então te espero. Eu sou Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. Então, Cíntia, qual é a boa da semana? O que a gente pode aprender com o nosso emocional? Bom, vamos lá. Acabei de fazer uma constelação, né? Ainda tá bem fresquinha aqui, né? E eu quis dividir com vocês. Por quê? Porque, primeiro, tem sempre um ensinamento por trás de algum sintoma. Qual que é o recadinho, né? O que a gente pode mudar diante disso tudo? É isso que a constelação nos mostra. Ela coloca luz naquilo que está meio desalinhado, meio obscuro, né, meio em desordem, tá? Nos trazendo então uma nova possibilidade de olhar as coisas por um outro ângulo, né? Então o cliente hoje me procurou porque toda vez que ele ia para a casa dos pais, ele tinha uma sensação muito forte de sufocamento, tá? Então, abrimos a constelação para ver qual é a mensagem disso tudo, né? E quando a gente abre então a constelação, coloca ele diante desse sintoma, desse sufocamento, e aí por ali fica a troca de olhares e um bom tempo nada então acontece, até que eu coloco então a figura do pai. Quando eu coloco a figura do pai, na mesma hora o sufocamento vai em direção do pai. E quando esse sufocamento vai em direção do pai, o cliente respira aliviado, mas ainda com sensações, né? E aí quando então eu digo para esse cliente que é o filho que diante do pai ele é o pequeno e sempre vai ser o pequeno e que ele não tem nada a ver com as dificuldades entre o casal, ele começa então a aliviar um pouco. E aí quando eu direciono ele e coloco a mãe e direciono ele para a mãe e digo que ele continua sendo o pequeno diante da mãe e que ele também não tem nada a ver com as dificuldades entre este casal, entre o pai e a mãe, então a sensação de sufocamento começa a diminuir. Começa a diminuir, mas ele também trouxe dor nas costas. A dor nas costas também começa a diminuir, mas começa então a surgir uma tristeza. E aí a gente coloca então a mãe da mãe, ou seja, a avó desse cliente. E aí quando a mãe começa a falar com a própria mãe e que ela também é pequena diante da própria mãe dela, então a tristeza do cliente cessa. Gente, eu paro aqui a constelação, né? Porque quando some o sintoma, quando tudo começa a ficar aliviado, então a gente para, dá uma estagnação, né? E aí então a gente vê que o sufocamento ele se afasta, né? Olha, tá vendo? Então o grupo familiar e a sensação que o cliente trouxe no início, que estava bem juntinho aqui também, começa a se afastar. O que isso quer dizer? Que de certa forma algo foi solucionado, algo foi visto, algo aconteceu, né? Já que o sintoma estava bem grudado com o cliente, né? Então, quando ele volta para o lugar dele de filho, o sintoma se afasta, né? Então, de certa forma, quando ele não se mete, vamos dizer assim, né, vulgarmente falando, se mete no meio da relação dos pais, querendo ser do mesmo tamanho, a sensação volta. Se ele se coloca diante de filho, que é o papel dele nesse sistema familiar,
o sintoma se afasta, né? Então essa foi a grande mensagem, o grande ensinamento. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, quiçá nos próximos anos, não depende de mim, nem da própria ação dessa ciência, a constelação familiar. Depende do próprio cliente. Como que ele vai agir diante dessa informação? Qual vai ser a sua postura de vida diante desse recado, né? Então, se ele continua na mesma posição, a sensação retorna, porque tem um recado, né? Tem um recado para ele de aprendizado, né? Se ele fica no papel dele, então ele cria força. E aí ele consegue, então, agir na vida. E o sintoma, então, desaparece. Então, era esse o recadinho que eu queria trazer para vocês, né? Para que vocês fiquem mais alertas nas suas sensações, nas suas dores, naquilo que vocês precisam olhar diferente. E a constelação sempre pode trazer um alento para a alma de vocês. Combinado? Então, bons caminhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!